Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma live. Hoje eu vou falar agora com o Wagner Fusca. A gente vai falar sobre Extreme Programming, uma prática, uma metodologia, né, de ágil que é voltada para a parte mais técnica, né, muito mais próxima ali da equipe de desenvolvimento. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Deixa eu convidar o Wagner aqui para a live para a gente começar. Chegando aí, pessoal entrando, vamos entrando aí. E aí, Wagner, tudo bem? E aí, bom dia. Você me Bom escuta dia. bem? Tudo ótimo aqui. Tá me ouvindo bem? Be- Eu escuto bem. Você me escuta também? Sim, sim, tá ótimo aqui. Show de Então, bola. ótimo. Obrigado aí pela disponibilidade da gente bater esse papo. Acho que vai ser bem interessante. O pessoal tá chegando aí. Enquanto o pessoal chega, a gente vai falar sobre Extreme Programming, programação extrema, que é uma metodologia ágil aí, mais voltada para a equipe de desenvolvimento, ali bem para o lado técnico. A gente vai contar um pouco aí sobre como isso funciona. E para quem conhece, pode rever algumas ideias aí, manda perguntas aí na parte do chat. Para quem não conhece, é uma oportunidade para ouvir aí algumas ideias talvez diferentes que podem ajudar a sua equipe a trabalhar aí coisas para o dia a dia mesmo, coisas bem práticas. E para quem não está sabendo, a gente está fazendo algumas conversas aqui hoje como um aquecimento para o que vai acontecer na semana que vem. Semana que vem a gente vai ter o Festival Agile Trends, que vão ser 3 dias de festival, assim, uma rave de agilidade que vai começar às 9 da manhã e vai até às 9 da noite, na terça, na quarta e na quinta, dia 19, 20, 21. E aí vai ser online, de graça, é só se inscrever, mas tem que se inscrever para você receber o link de acesso. Então, entra aí no site, o link está aqui na bio, faz isso depois, terminar a live, não agora, e se inscreva, avise os amigos, porque é só se inscrever, é de graça. Aproveite a oportunidade aí, já que está todo mundo em casa, para ouvir algumas ideias novas, ouvir algumas experiências aí de pessoas que têm muito que compartilhar, tá? E o Fusca é uma dessas pessoas, vai estar palestrando lá também. Isso aí. E hoje a gente vai bater um papo aí, até um pouco mais informal aí sobre o assunto, sobre este assunto, né? E queria pedir então aí já para você contar um pouco aí do que você já fez, o pessoal te conhecer também, o que você está fazendo agora, né? Você está na matéria agora. E, Isso. aí a gente começa a falar aqui sobre XP. Vamos lá? Legal. Eu achei legal você falar que vai ser uma rave ágil, assim, realmente vai ser bem intenso, né, cara? Vai ser bem legal. Vai. Bom, eu costumo falar que o meu nome é Fusca, meu apelido é Wagner, então, assim, todo mundo chama de Fusca, né? Tô trabalhando com agilidade ali desde 2011, mais ou menos, quando eu conheci alguma coisa de Scrum e tal, e sempre trabalhei com desenvolvimento de software desde 2005. E aí fui conhecendo diversas coisas e eu acho que a agilidade foi me ajudando a enxergar meios melhores para entregar software, né? E uma dessas coisas que me ajudou a enxergar isso foi a ideia de encontrar o Extreme Programming como um meio, uma resposta muito melhor, principalmente para ter qualidade na entrega, para você evitar desperdícios e principalmente retrabalhos. Então eu vejo o Extreme Programming me ajudando muito nisso e principalmente me tornando mais profissional. Infelizmente, a gente tem muitas coisas que a gente vê na parte de software que é negligenciada, como qualidade, e é aquela história, muitas vezes a gente espera, ah, a gente prioriza velocidade e não sai refatorando, que é uma das práticas do XP, achando que a gente vai ser mais assertivo. Com o passar do tempo, a gente descobre que isso foi uma péssima ideia, né? Então, eu tenho trabalhado nisso, estou na Matera há um ano e meio, e ali eu estou como Agile Coach e o trabalho ali é de capacitar, ajudar os demais agilistas e tem um grande desafio que eu acho que muitos aí talvez vão se identificar, que é como você pegar um legado de 30 anos e vamos transformar ele em não mais monolito, né? Legado é um termo complicado, porque se a gente pegar algumas literaturas, vão falar que todo software sem teste unitário é legado. Então, assim, o software que eu não fiz com teste unitário agora já é um legado. Então, assim, a gente está num grande desafio de mover a empresa por uma situação que, puxa, cara, precisamos repensar o nosso software se a gente quiser continuar crescendo. Então, esse é um grande desafio que eu estou tocando ali. Não sei se alguém tem mais essa situação. E aí eu já deixo aberto o canal, se você quiser conversar os demais aí sobre esses desafios, eu estou à disposição.
Legal. Deixa eu fazer dois comentários aí em cima do que você falou. O primeiro, software legado, eu aposto que toda empresa tem. Toda empresa tem. Então, se você chegou lá, se você chegou na empresa e já existia um sistema, é legado para você. Você não conhece ali, já tem uma parte obscura, já é uma coisa que você recebeu aquilo, já você recebeu o legado de alguém. Então, é uma realidade aí que eu diria que toda empresa tem. Então, se você já está nessa situação, eu aposto que muita gente está, É, XP é uma boa pode te dar algumas conjunto de ideias aí. ferramentas, assim, né? Uma boa ferramenta para te ajudar. E a outra Isso. coisa, você falou, você tá na matéria, o seu papel é de agile coach. Você está ajudando as equipes, está ali ajudando o pessoal a se desenvolver, a encontrar e-mails para eles entregarem de uma forma melhor, né? Isso. Então, Uhum. mas, em geral, o Agile Coaching está mais próximo do processo, da metodologia, da capacitação, do apoio às pessoas, do que da parte técnica. Então, aí a segunda coisa que eu quero dizer para quem é Agile Coach, talvez valha a pena dar uma olhada em XP, porque para você entender quais são práticas que são mais próximas da equipe de desenvolvimento, porque é uma forma de você se envolver mais com a parte técnica, nem que seja com a metodologia, né? Talvez seja mais difícil para quem não tem background técnico dominar né, uma linguagem de programação, mas a metodologia, as práticas de XP, isso dá para aprender. Então pode ser uma ferramenta para também Agile Coaches ficarem mais próximos e apoiarem de uma maneira melhor as suas equipes. Tá? Eu coloco que o XP é um meio, assim, para quem está trabalhando com agilidade, com Agile Coach ali, a gente tem tanto fala de empatia nos times, uma série de coisas, nada como você entender e começar a dialogar. Eu não espero que um agilista, um Agile Coach, saia codando, saia fazendo código. Eu gosto de fazer isso porque eu tenho essa formação, mas nem todos têm isso. Mas por que não você escutar coisas que possam ajudar as pessoas? Por exemplo, eu já vi situações de pessoas assim, o time inteiro está preocupado com a entrega porque está com um problema no pipeline. Daí você começa a pensar, mas a pessoa não sabe nem o que é um pipeline, por exemplo, um Jenkins, a entrega contínua. Você não precisa se aprofundar, mas eu aposto e incentivo muito a você conhecer, viver. Eu sinto muita dificuldade, eu vejo poucos agilistas promovendo dojos, coisas assim, práticas boas para a galera, vamos falar assim, metaforizando, né? Afiar o machado, né? E pô, por que não promover isso? E por que não você passar como é que eu vou falar? Ser simples e admitir que, cara, eu não sei programar, mas eu estou interessado aqui com você, pô, me ensina aí, afinal o dojo é para isso. Não é para o agilista colocar num patamar e o time ficar no outro, não. Se o agilista promove o dojo, por que ele não programar também? Eu gosto de colocar essas pílulas assim apimentadas para a gente pensar um pouco. Eu acho que sim, é um conjunto de ferramentas importantíssimo. Se a sua empresa, o core business dela é software, você precisa conhecer um pouco mais sobre design simples, o que é programação pareada, algumas referências como Kent como já foi falado aqui. Kent essa semana mesmo deu uma palestra aqui para os brasileiros, foi incrível. Poxa, o livro dele, se você lê, ele é atemporal, uma coisa escrita 2000, 2004 ali, e cara, você lê, não perdeu a essência. Acho que é incentivar a escutar um pouco mais sobre isso, igual você falou. É importante o agilista colocar isso no cinto de ferramentas ali, um pouco mais da parte das práticas de XP. Sem dúvidas, é isso mesmo. E o pessoal aqui eu estou vendo que está comentando bastante aqui. Legal, comentem aí. O André falou aqui de metáfora, você também fez a metáfora do machado, de afiar o machado, né? Então, Metáforas é uma excelente prática que está no XP que ajuda demais as pessoas a entender. Por exemplo, eu falo muito da metáfora da dívida técnica, né? Que infelizmente muitos falam que é o débito técnico, mas não é. Afinal, débito é uma transação financeira que já saiu da sua conta, então você não acumulou juros. Então, toda vez que você escolhe uma má prática ou escolhe velocidade, não refatório, não cria testes unitários, você está criando uma dívida e aquilo acumula juros. E isso te torna mais lento no seu processo. Então, a metáfora da dívida qualquer pessoa entende. E eu uso ela com frequência e até de forma gráfica para evidenciar decisões que o C-Level toma. Ou, por exemplo, um gerente de projeto. São essas coisas que eu acho que um agilista tem que conhecer e dialogar. Ou então permitir que o time fale com essas camadas superiores que também tomam decisões.
Então, metáforas é incrível, eu gosto demais. Tem muitas metáforas aí que a gente poderia ficar falando. Eu até pensei em escrever um livro sobre isso, mas acho que, sei lá, juntar um monte de gente que conhece de metáfora, ó, escreva um pedaço cada um, vamos compartilhar, porque ajuda demais a metáfora, né? Sem dúvidas. Que são formas aí mais, talvez mais didáticas, né? De explicar alguma coisa, né? E metáfora dá para fazer para tudo, né? Dá para explicar, para você ajudar na explicação de um conceito técnico ou vice-versa, para alguém entender um conceito de negócio ou uma coisa pessoal, né? É só um jeito de você transformar algo complexo ou técnico em algo que seja mais fácil de criar um entendimento. E o objetivo final disso, qual é? É facilitar a comunicação entre as pessoas, né? Porque aí Uhum. você cria uma linguagem comum que diversos perfis de pessoas entendem e aí você tem uma comunicação mais eficiente. Então, a criação de Isso. metáforas é, sem dúvidas, uma ferramenta poderosíssima que, então, veja só, não tem nada a ver com parte técnica, não tem nada a ver com programação, não tem nada a ver com desenvolvimento de software, tem a ver com comunicação. E essa é Uhum. uma das práticas de XP, né? Na verdade, eu até colocaria que comunicação é um dos valores, né? Acho que assim, Isso. um pouco que distancia os agilistas, os agile coaches do XP é sempre as práticas. Tipo, a gente foca muito nas práticas. Mas se você pegar os 5 valores do XP, tá lá, comunicação, feedback, simplicidade, coragem e respeito. Gente, se você fizer isso no seu time, incentivar a comunicação, buscar a simplicidade, que é um dos princípios ágeis, a arte de maximizar o trabalho que não precisa ser feito, ter, incentivar feedback, o feedback de código, por exemplo, por que eu faço o teste unitário para ter o feedback mais rápido? Por que eu faço daily para ter feedback mais rápido? E respeitar o ritmo das pessoas e tudo mais, e principalmente ter coragem, porque eu acho que é isso que é importante, acho que isso é um valor ágil muito esquecido nos últimos tempos, aí a coragem. Cara, se você tiver esses valores do XP, vai ser muito natural você absorver as práticas, absorver outros frameworks e métodos. Então, assim, eu incentivo a galera a conhecer até os valores do XP. A gente estuda e escuta muito sobre as práticas, mas pouco sobre os valores. Coragem é algo que apareceu agora no Scrum, aí, um tempo atrás, como um dos princípios, né? Eu não sei qual que a palavra seria, mas um dos valores também, né? Mas, assim, para mim, coragem é a coisa que eu mais me encontro no XP, porque, assim, é, o agilista tem que ter coragem, eu acho. O Agile Coach, o Scrum Master. Se você não tiver coragem para querer fazer uma transformação cultural, é melhor você não ser agilista. Eu sou bem dessa opinião. É verdade, é verdade. Coragem é é um dos valores ali bem importantes, né? E aí, só para o pessoal que talvez não está tão envolvido com o XP entender, existem as práticas, existem os valores, existem algumas definições ali que XP, que o Kent Beck, né, que foi quem criou a metodologia, ele propôs para auxiliar as pessoas o que tem que fazer. Você tem valores que são 5 valores, né? Que ajudam as pessoas a saber, pô, mas se eu tiver perdido, se você tiver perdido, você olha para os valores, ó, tem que ter comunicação, tem que ter coragem, tem que ser. Então tem ali 5 elementos fundamentais. E aí esses elementos eles se concretizam em práticas. E aí você tem 20 e tantas práticas ali, 25 práticas, se não me engano, que são as práticas de XP, que são coisas que você faz. Por exemplo, usar metáforas, por exemplo, refatorar o seu código, por exemplo, fazer programação pareada. E aí, eu acho que a gente pode citar algumas aqui para o pessoal Sim, sim. ter aí em mente e até comentar aí o que a gente acha que Uhum. são por onde começar, o que é mais importante fazer. O que você acha aí? Legal. Tem um amigo nosso aí do XP chamado Jonathan, e ele escreveu um livro com outras referências de XP no Brasil, como o Daniel Wildit, o Guilherme Lacerda, lá do galera de Porto Alegre. O Jonathan criou uma big picture do XP. Eu até coloquei no meu perfil, quem não me segue, coloca lá, Wagner Fuss, você vai ver que eu postei ontem mesmo. E é uma imagem que resume bem o que a gente começou a trazer aqui sobre valores e práticas, tá? Até depois, se o pessoal quiser retweetar não, compartilhar aqui de volta, dá para marcar ali o Agile Trends. Então, assim, de práticas, eu não lembro se é 20, 25, mas a gente tem diversas práticas que elas falam, poderiam ser agrupadas em práticas individuais, práticas um pouco mais coletivas, de time e práticas talvez de organização. E são algumas práticas bem de codificação e outras nem tanto. Então, começando assim de trás para frente.
A gente decide fazer pequenas versões ou quebrar o trabalho em pequenas partes usáveis. Por quê? Porque isso vai ser mais fácil de trabalhar. Então, isso é uma prática do XP. A gente vai trabalhar com teste de aceitação desde o início, para a gente saber o que precisa ser feito para garantir a entrega. Combinar as coisas é muito melhor do que só combinar no final. Combina antes e você já tem o teste de aceitação. E junto com o teste de aceitação, ali, com o PO, a área de requisito e o time definiu, isso vai ser um insumo para o seu BDD, para o seu TDD. O BDD é o Behavior Driven Development, a ideia de você descrever o cenário e aquilo ficar documentado, uma documentação um pouco mais viva. Não é só isso, tá? O TDD vai ser uma prática de design de software, tá? Quem criou e quem definiu o TDD ele foi Kent Beck, o autor também do XP. Na prática, a gente fala mais sobre teste unitário. E a gente sabe que o TDD aplica teste unitário e refatoração, que é uma outra prática de XP. Então, assim, eu já falei algumas. Eu gosto muito de uma prática que é pouco falada, que é a ideia da propriedade coletiva. O que é propriedade coletiva? Qualquer pessoa do time, da empresa, tem total liberdade em, se encontrar uma situação, alterá-la e todo mundo está ciente disso. E hoje as ferramentas como Git permitem tudo isso. E a gente pode criar, por exemplo, pull requests, diversas travas de revisão de código que garantem mais segurança para a gente ter mais coragem em permitir que todo mundo trabalhe nisso. Então, propriedade coletiva é algo muito legal que, quando você começa a trabalhar dentro da sua empresa, muita coisa muda. Porque, de repente, você fala, todo mundo pode mudar. Todo mundo pode alterar o código. Tem os seus padrões, suas regras, mas todo mundo pode fazer. Não é somente um super-herói. Não é somente, eu não vou confiar no estagiário, na pessoa que entrou. Não, todo mundo vai fazer. E tem empresas que falam assim, na sua primeira semana de trabalho, você já tem que colocar um código em produção valendo. Cara, é isso. O quanto nós estamos corajosos em fazer isso com a pessoa que entrou na próxima segunda-feira. Tem empresa que para isso é bem normal. Tem empresa que é muito complicada. Então, isso é um bom medidor para saber o quanto ágil você está na parte técnica. Será que é complicado alguém liberar um código-fonte em produção já numa semana de trabalho? Então, esse é o... Eu falei algumas delas. Acho que só para fechar mais um aqui, a ideia do... Bom, a gente falou de programação em par, o ritmo sustentável. No livro do Kent Beck ele vai falar que é 8 horas por dia e acabou. Não tem muito o que esperar mais do que isso numa pessoa de desenvolvimento de software. E você sabe que a pessoa não vai produzir 8 horas. Então, mais do que isso, não rola. Então, ritmo sustentável de trabalho diário, de forma coletiva, para que as entregas sejam frequentes, né? E aí, acho que tem... Aí são excelentes essas que você colocou, especialmente propriedade coletiva, né? Porque ela é super conectada com os valores, né? Vamos só repassar os valores para o pessoal, né? Quais são? Uhum. Comunicação, Isso. respeito, simplicidade, feedback e... Coragem. Coragem, isso. E coragem. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, a questão do respeito, que é um dos valores, tem tudo a ver com a propriedade coletiva, que é eu confio nas pessoas, eu respeito o trabalho das pessoas, todo mundo pode colocar código em produção, todo mundo. Por quê? Porque a gente tem ali um trabalho, uma unidade dentro da equipe, onde as pessoas estão preocupadas em entregar alguma coisa de qualidade. As pessoas, a hora que você tem esse nível de preocupação entre todos, o que vai acontecer? Eu não posso colocar um código ruim porque vai prejudicar a equipe, vai comprometer, e aí, a hora que a gente cria todo mundo este nível esse senso de preocupação, a gente aumenta o nível de qualidade, só que a gente só consegue isso se a gente respeitar as pessoas, a gente assumir que eu estou fazendo o meu melhor e que cada um da equipe está fazendo o seu melhor. Então, se eu assumir isso, eu não preciso ficar cuidando de, não, eu tenho que revisar o código dele, ele não pode colocar em produção, porque aí significa o quê? Eu não confio nele, porque tem que passar por mim. Então, a hora que a gente quebra essas crenças que às vezes as pessoas têm, ou esses medos, né? São medos às vezes. Eles estão associados aí a uma questão de relacionamento com as pessoas e confiança. E que uma coisa que a gente tem que criar na equipe é confiança. A hora que a gente eleva a confiança, a gente começa a resolver outros problemas ali que eles não existiriam se
se houver confiança, né? E, Perfeito. e aí queria falar de um que eles quando o XP surgiu era a prática mais polêmica de todas, que é Uhum. programação pareada. Programação pareada Opa. era sempre mais polêmica, porque tinha aquele negócio, nossa, mas eu vou ter duas pessoas fazendo o trabalho de uma? Como assim? Não precisa, isso é desperdício, né? E Aham. aí era a primeira pergunta, quando alguém vinha falar comigo sobre XP. Agora diminuiu porque o mercado já entende melhor isso. Mas, Aham. antes era a primeira pergunta, mas esse negócio funciona mesmo? Não é um desperdício ter duas pessoas? Era a primeira pergunta que vinha. E, no fundo, a programação para ela tem vários benefícios aí. Um deles é você aumentar a qualidade, né? Aham. Tem outros aí que você enxerga, o Fusca? Eu tenho, eu acho que assim, por que que eu faço programação pareada? Para tornar o meu código simples e eu aprimorar a comunicação. Eu sou defendo a ideia que o código ele deve falar por si só. Então, assim, quanto mais simples, mais fácil eu vou achar uma oportunidade de manutenção nele, né? Então, assim, deu um bug, eu não vou ter que achar em tantos lugares, não, o código está tão simples, porque eu já fiz programação pareada, que vai ser muito fácil achar o bug caso exista. Porque se eu estou pareando, o meu ciclo de feedback, que é um dos valores do XP, está sendo potencializado não para uma questão de horas ou dias de revisão de código, não, é para segundos. Que nem eu e você estamos conversando aqui, em segundos a gente está trocando ideias e em segundos a gente já está, em pequenos ciclos, a gente já está melhorando o nosso código. Então a gente está, nesse momento, talvez sendo, e aí é um estudo acadêmico, tá? Que diz que nós estamos, quando a gente pareia, a gente fica 15% mais lento. Mas isso se transforma em velocidade. Na verdade, a gente continua sendo rápido porque a gente não tem interrupções de voltar código ruim ou bugs. O que as pessoas não entendem é isso, assim, a gente está criando uma prevenção para que a gente não gaste lá na frente com o retorno de um bug. Então, assim, acho que a programação pareada ajuda nisso. A gente pode sim, de fato, ser mais lento agora, mas a gente está prevenindo algo lá na frente. E a programação pareada ajuda demais a disseminar o conhecimento, a incentivar a propriedade coletiva. É assim, puxa, o mais velho programa com outra pessoa, homens com mulheres, mulheres com homens, e assim, a gente vai criando um senso de coletividade e principalmente respeito, é, de troca, de um aprender com o outro. Você se torna um mestre em ensinar, porque é muito difícil ensinar programação verbalmente. Porque só para quem não conhece programação pareada é um num teclado e um navegador falando faz isso, faz isso, faz isso. Deu uns 15 minutos, rotaciona o teclado e assim você vai. E você aprende o quanto é difícil ensinar programação. Então, assim, você vai criando um ambiente que, puxa, é legal compartilhar ideias, falar sobre código, avaliar o outro. E com certeza as pessoas vão se tornar melhores ali dentro. E quanto mais as pessoas se tornam melhores, o ambiente fica melhor. A pessoa, eu ouvi uma frase essa semana assim: pessoa feliz não dá problema. É tipo isso, gente. O cara tá ali feliz, programando e tudo mais. Eu só tenho um porém na programação pareada. Eu sou defensor de uma ideia que nem toda vez você tem que parear. Um dia eu vi uma metáfora que explicava sobre programação pareada. Ele falava o seguinte nessa metáfora: pegue a sua demanda, a sua tarefa e tente avaliar num cenário de essa tarefa é uma demanda estilo Fórmula 1, ou seja, onde o carro está dentro de um circuito e o caminho é conhecido e você tem que ir rapidamente entregar? Se for, é só um piloto, não pode ter dois. Mas se a demanda é desconhecida, onde você vai desbravar, vai ser uma aventura, vai ser um rally, parei, porque vocês dois vão descobrir o melhor caminho. Mas se é uma Fórmula 1 onde é tipo arrumar um bug, acentuação. Gente, não tem que parear nessas coisas não, na minha visão. Aí é desperdício. Mas se é uma demanda que você e seu par vão descobrir, parei com frequência. Acho que só essa consideração que eu acho. Eu, no início, estava meio. No início de XP, eu achava que tudo tinha que parear. Hoje eu já olho com um pouco mais de cuidado nisso. Sim, eu concordo. Eu também sou dessa opinião de que você tem que escolher e quanto mais complexo, mais faz sentido. Ou você estiver envolvido com uma atividade de criação, né, resolver um problema, ou até, às vezes, quando o bug ele é trivial e você sabe como corrigir. Agora, se você vai investigar um bug, às vezes você precisa de mais ideias para encontrar o problema, porque é um problema que ninguém sabe Exatamente.
de onde está vindo, então vamos junto. Ah, não é isso, não é aquilo, não é por causa disso e tal. E aí Uhum. você tem uma dupla para encontrar isso mais rápido. Mas Aham. eu concordo totalmente, assim, não é 100% do tempo, não precisa. Mas quando existe uma complexidade, sem dúvidas é melhor. E tem Uhum. um outro benefício que você comentou, que é você não tem mais aquele cara, você contribui com não tem mais o dono do código, ou, quem que sabe mexer com isso? É só o fulano, mas ele sai de férias. Só o fulano, mas ele está ocupado no outro projeto. E aí, você cria um gargalo na sua própria equipe, a hora que você, né, nas condições normais. Por que esses Aham. gargalos aparecem? Porque uma pessoa ficou 3 meses trabalhando no projeto, e aí depois, como que você faz a passagem de bastão? Não faz, porque depois essa pessoa ela foi alocada em outro projeto, e aí ele não tem tempo de ensinar toda a complexidade que ele construiu, né, que essa pessoa Uhum. construiu, para uma outra. Então, vai ficar para sempre com ele. E aí é uma bola de neve, né, que só complica Aham. mais, porque cada um tem os seus projetos, cada vez mais existe uma dependência com essas pessoas, e aí, sempre que existe um problema, a solução tem que vir dessas pessoas. A hora que você cria a programação pareada, de cara você já tem duas pessoas entendendo como aquela solução foi construída. E Isso aí aí. tem mais uma característica, né, que é o seguinte: essa dupla, ela não é para sempre, né? Essa dupla é para hoje. Aí hoje a gente trabalhou junto, amanhã eu posso fazer dupla com outra pessoa. E as Aham. pessoas também vão, ou seja, dentro da equipe, várias duplas vão se formando. Isso faz com que o conhecimento se distribua na equipe, e aí, em algum tempo, praticamente qualquer pessoa tenha alguma noção de todo o sistema. E aí ela pode, Uhum. talvez, uma parte mais específica, mais complexa, aquela dupla lá vai resolver. Mas os outros já Uhum. sabem do que se trata e vão poder, eventualmente, contribuir, avançar. O desenvolvimento, em geral, ele fica mais... avança mais rápido porque as pessoas conhecem sobre diversos assuntos ali dentro, né? Isso aí. Legal. E aí, o Wagner, que outras benefícios ou problemas ou dificuldades, que você vê aí que são coisas que o pessoal tem que vale a pena o pessoal olhar aí com atenção? É assim, de XP também tem uma prática que é integração contínua, né? Ah, ela está muito vinculada, se bem que a gente pensava que XP vem antes do Manifesto Ágil ali, né? Mas um dos princípios ágeis fala que a gente vai entregar software com frequência, em escalas de semanas e até dias, né? Então, quando você começa a integrar seu código de forma contínua, você vai percebendo que o seu código sempre está pronto para ir para o cliente. Eu sou da época que eu programava assim, a gente tinha as versões anuais de software ou semestrais, e todo mundo sabia que não ia dar certo. Ia voltar um monte de bug. Então, assim, você programava 6 meses e ficava dois arrumando. Então, era 7 meses pensar que o seu software pode ser atualizado diariamente de forma contínua, né? E para isso, você tem que estudar um pouco mais a integração do código, e aí começou aqueles problemas. Começamos a ter que melhorar o nosso cenário de software. A gente começou a integrar, depois a gente começou a querer entregar de forma contínua, ou deploy contínuo, depois a entrega contínua. E assim, são várias esferas, e aí para como entregar. E aí o DevOps começa a se misturar com o XP. Aí existe gente que fala que DevOps não tem nada a ver com agilidade, XP foi o DevOps. Aí vira um negócio assim que vira uma briga ideológica que, na minha opinião, não serve para nada, que a gente tem que entregar software de valor e usar as ferramentas. Então eu acho que isso é uma coisa ruim, que o pessoal às vezes começa a entrar em umas situações bem complicadas. E uma coisa que aí eu ouvi do Klaus, que vai estar hoje à tarde conversando com você, né? O Klaus é das referências de XP no Brasil aqui. Eu lembro quando a gente promoveu a trilha XP no evento, no TDC, tinha retornado o tema, né? O Klaus foi falar um pouquinho sobre a questão da facilidade e a simplicidade. A gente tem muita coisa fácil hoje. Então você coloca um Jenkins, aí eu vou falar do nome de várias ferramentas, tá? Docker e várias coisas, sendo que a gente só precisava era do simples. E aí o Klaus ele metaforizou e falou assim: a gente precisa matar uma mosca. E qual que é a melhor maneira de matar a mosca? Talvez é bater as mãos, pegar a raquete, aquela raquetezinha elétrica lá que mata mosquito. Mas aí o que a gente quer fazer? A gente quer pegar um canhão, tipo Docker, e usar para tudo. Aí falando tipo de aqueles antipadrões, né? A gente está pegando Docker e ferramentas assim que são com conceitos de XP e tal, de DevOps,
e achando que resolve tudo, a tal da bala de prata. Isso eu sou muito contra. Então, foge um pouco do XP, mas a raiz vem do XP. Então, quando você entende por que integrar código para você entregar sempre para o cliente, você começa a falar, será que eu preciso ter tudo isso? Será que só ter um Jenkins é o necessário? Será que eu não preciso ampliar? Dar uma olhada em Kubernetes e outras coisas afins? Então, assim, eu começo a ver que está ficando muito complexo hoje um negócio que é entregar software. Gente, está ficando complicado aí, tem muitas terminologias, muita coisa nova, muitos frameworks. Você fala, cara, onde é a simplicidade? Eu estou buscando facilidade ou simplicidade? E isso me marcou muito quando o Klaus falou 2 anos atrás. E isso eu tenho falado aqui, pensado, e eu acho que é um problema que XP tem enfrentado, tá? Tipo, não só XP, mas o DevOps, a entrega de software tem passado. Está ficando muito complexo. Então... A minha visão disso é que as pessoas têm uma ansiedade e uma vontade de querer usar a última ferramenta da moda. E aí, a hora que aparece uma coisa nova, as pessoas querem usar. Só que, às vezes, não precisa. Ou, às vezes, quer experimentar, quer testar. Mas quer testar no projeto que está acontecendo, que tem prazo. E aí, não é o momento, às vezes, de implantar aquilo ali. Porque vai... Talvez não traga melhora. Talvez você está trocando uma ferramenta que a equipe já está acostumada e já está familiarizada por uma ferramenta que tem uma curva de aprendizado que vai demorar um tempo até ela se estabilizar e aí sim a equipe começar a performar. Então, você está trocando um voo aí que você está numa velocidade já de cruzeiro para decolar de novo lá, até chegar lá em cima, uma alta velocidade, vai levar um tempo. Então, essa troca constante de ferramentas, de tecnologia, de frameworks, faz, às vezes, com que a equipe perca performance e por escolha dela, né? Porque duvido que alguém da área de negócios pediu para trocar tecnologia. Não pede. É uma demanda que ela parte, em geral, da própria equipe de desenvolvimento. E aí, a minha visão sobre isso é, pessoal, avaliem se realmente vale a pena, se realmente tem um benefício muito claro. Porque se não tem, você vai perder velocidade, tá? E às vezes... E aqui é velocidade mesmo, tá? Porque você está numa velocidade de desenvolvimento que ela vai ser interrompida, né? Concordo. E aí, refatoração. Esse eu acho que é um conceito super importante que quem não conhecido, é técnico saber disso aqui. Você saber de refatoração. Refatoração é aquela ideia de você bater o olho em alguma coisa e poder melhorar. Você pode usar refatoração para código ou para qualquer outra coisa, né? Então, se você faz, sei lá, melhoria contínua, você sempre vai buscar melhorar alguma coisa, refatorar e tal. Mas vamos tentar colocar a refatoração em código, né? Então, assim, eu fiz eu aposto até sei lá, Kent Beck, Klaus, da vida, que são caras aí de referência, eles não fazem o melhor código de primeira vez. Ninguém faz. Então, assim, o que é a refatoração? É você olhar com frequência o código que você acabou de fazer e vamos usar uma outra metáfora. Você está com o chapéu de desenvolvedor, escreve um monte de linha de código, tira o chapéu, coloca o chapéu da refatoração e, opa, olhando com uma visão crítica, será que não dá para fazer melhor? A programação pareada ajuda nisso, né? Então, assim, a refatoração é essencial para que, de fato, você tenha o que a gente chama de código limpo, né? Quanto mais limpo o seu ambiente, melhor vai ser. Vamos trazer para a vida real. Você gostaria de trabalhar na sua casa cheia de lixo? Não, ninguém gosta. Ninguém gosta daquela pilha de louça tudo suja para lavar. É chato, não dá vontade de fazer. E é muito normal você continuar colocando coisa suja e não limpando. Então, a refatoração é o momento que você para e limpa as coisas para que, de fato, você continue avançando de forma, igual você falou, velocidade. A refatoração e deixar o código sempre simples, que daí é o design simples, é outra prática, né? Ajuda muito você a ter velocidade. E aqui, pegando o Martin Fowler, ele fala mesmo assim, ele fala de agilidade no quesito velocidade. Ou seja, seu lead time vai diminuir, seu cycle time de desenvolvimento vai diminuir, a sua entrega vai diminuir, a sua resposta, que é uma métrica bem legal, sua resposta a um bug vai ser menor. Então, assim, imagine que você pôs algo no ar, o quanto você consegue deixar o produto em pé é a tua resposta, né? O que a gente chama de MTTR. Que esse é um outro tema, e tem um monte de métrica que a galera nem conhece, que é bem legal sobre a parte técnica. É o quanto você responde a um incidente de bug ou alguma coisa assim. Se você tem um código limpo, porque você está refatorando com frequência, você vai ser mais rápido, tá?
Refatoração, eu sou da opinião que ela não deve ser o momento, ela deve ser com frequência, tá? Mas se não existe essa cultura, por que não ter o momento de refatorar? Mas só algumas coisas, tipo assim, a gente vai ter uma sprint de refatoração. Não, você deveria ter feito isso lá atrás, porque assim, o código que eu fiz ontem eu não lembro. Então, assim, o momento de refatorar é agora, o mais cedo possível. Então, busque essa mensagem, né? E se você usa teste unitário, você sempre está refatorando. Se você refatora, você vai perceber que você tem que fazer teste unitário para garantir. O Guilherme Lacerda, lá de Porto Alegre, fala muito que é o ciclo sem fim. Cara, você fica refatorando. O difícil é, às vezes, você parar e falar o seguinte: é, quando é o momento de parar de refatorar? Tem gente que vai no extremo de não parar e tem um que, mudei uma linha, tá bom. Não. Então, acho que poderia falar isso sobre refatoração. Eu acho que essas duas coisas, elas estão relacionadas, né? Você só vai conseguir fazer refatoração com velocidade, constantemente, se você tiver teste unitário. Porque, olha, refatorar você está mudando, está melhorando ali a forma de resolver o problema, né? Só que o teste unitário é que diz, você está resolvendo, só que ó, uma característica importante que é, você muda a forma, mas você não muda o comportamento. Uhum, Né, a parte funcional, ela tem que continuar funcionando da mesma maneira. Então, não uhum, altera o comportamento, né, do seu sistema. Então, mas são os testes que vão validar isso. Se todos os comportamentos continuam iguais. Então, se você não tem testes, se você troca uma coisa por outra, você não sabe se você mudou o comportamento do sistema. Então, aí sim começa a ficar perigoso você fazer mudanças, refatorações toda hora, porque você está mexendo numa coisa que funciona ou funcionava, está trocando por outra que você vai. Imagina, você tem que testar todos os cenários, todos os casos ali. É claro uhum, que fica muito inviável de fazer, eu diria. Fica inviável. E aí é por isso sim. que as equipes não refatoram com tanta frequência. Então, se você não tem teste, você não vai refatorar. E aí É. você começa a criar essa situação. Deixa eu. Se tem teste, você fica com medo, daí você não tem coragem, e assim, é um ciclo, tudo É vai um ligando, os ciclo, valores e as práticas. Isso é um, aí. é um ciclo perigoso. Deixa eu pegar umas Aham. perguntas que surgiram aqui para a gente já começar a amarrar aqui Boa. para o final. Ó, apareceu aí na tela para você, ó. XP é ideal para Apareceu? startup? Apareceu? Depende. Apareceu o Ah, tá. XP para startup seria o ideal? Cara, depende da startup, assim, às vezes a startup ela tem um ciclo tão pequeno de vida que ela tem que escolher velocidade. E aí ela vai ter que abrir mão, de fato, de algumas práticas de XP, como teste. Tipo assim, ela precisa lançar um MVP para ganhar feedback. À medida que ela vai tendo certeza que o cenário dela vai, de fato, gerar lucro, alguma coisa assim, eu acho que aí ela tem que investir, porque de fato você vai parar um pouco o seu ritmo de entrega. Mas se uma startup começou agora, ela tem que sair para o mercado e validar a ideia. Então talvez algumas práticas vão ter que ser negociadas. Mas eu vejo que sim, se você começou ali, validou a ideia, tá legal, pô, coloca já a integração contínua, porque se você não investir nisso, você vai se tornar mais lento e alguma outra startup vai ser mais rápida que você e você perdeu o seu negócio. Então você tem que ficar olhando qual é o momento de decidir isso. Acho que a resposta não vou falar sim nem não, mas entendo o teu contexto, tá? Legal. Deixa eu pegar. Tem mais uma aqui. Ó. Quem deve decidir sobre fazer o pair programming? O júnior ou o sênior? Deveria ser da empresa, né? Deve ser a cultura da empresa, sempre estar pareando. Tipo, o time já decidiu, ó, essa demanda aqui vai ser pareamento, vai ser entre vocês dois. Daí o time decide, ó, vocês dois vão do início ao fim da demanda. Ou a demanda é aqui e as pessoas vão programar na demanda. Existem várias abordagens, né? Mas eu não acho que para um início seria o time, tá? O time entender assim, ó, pô, sabemos que o júnior precisa aprender disso e o sênior precisa ensinar, então junta. Mas o ideal era que fosse uma cultura da empresa que fosse normal, e nem que o par fosse o dono da demanda. O ideal era que a demanda estivesse naquele computador e as pessoas fossem até o computador, programassem e fosse um grande rodízio. É bem utópico, mas tem empresas que fazem isso, tá? Aqui no Brasil. Eu concordo. Assim, acho que é um ponto aí é as pessoas, a equipe ter liberdade para montar essas duplas de acordo com o que ela sente que é a melhor configuração, porque às vezes Aham. vai ter uma situação que é melhor fazer um júnior e um sênior para o júnior aprender, às vezes é melhor ter dois júniores que conseguem resolver, ou precisa de dois sêniores para
Então, isso é uma questão ali muito... Não necessariamente é júnior e sênior. Não é não é... Pair programming não é uma situação em que você tem, assim, alguém sênior ensinando... Não. São Não. pares. Só que, é claro, que naquele momento eles são pares. E é claro que quem é mais experiente vai poder contribuir mais com a solução e o outro vai acabar aprendendo mais. Mas naquele Isso. momento eles são pares e eles estão decidindo junto como resolver o problema. Então, isso pode ter aí qualquer tipo de configuração dentro da equipe e a equipe pode ter liberdade para isso. Boa. Fusca, passamos até do tempo aqui, tá muito bom o papo e acho que daria pra fazer uma live de 4 horas aí só sobre isso. Show. Mas queria pedir para você, que vai palestrar no festival na semana que vem, contar aí o que você vai falar, o spoiler do que você vai falar, para o pessoal que está aqui assistindo, se programar para assistir a sua palestra. Quem está assistindo já sabe, né, pessoal? Vai ter o festival na semana que vem, vai ter 3 dias de palestra, o Fusca é um dos palestrantes, e vocês, para participar, é só se inscrever online de graça, não tem desculpa, né? Então, fala aí, Fusca, o que você vai falar no festival? Eu não vou falar de XP, é engraçado. Eu vou falar, assim, eu tenho indo muito na vibe de valores, tal, de princípios ágeis, então eu vou falar um pouquinho sobre o seu ágil vai falhar. Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente acha que o ágil vai ser bala de prata, vai resolver tudo, não, mas ele vai falhar. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso e muitas das vezes o quanto as empresas não entendem que vai falhar e quantos agilistas muitas das vezes falham em cenários grandes, sendo que deveria falhar pequenininho para daí avançando gradativamente. Então vai ser na terça-feira, se não me engano, no slot ali das 2 às 3. Fique lá, acompanhe, tem outras pessoas muito legais que vão falar nessa parte de cultura ágil. Então vai ser um tema legal, assim, debater e ouvir isso. Eu aguardo a presença de todos, se inscreva, como o Derto falou aí. Pô, vai ser legal pra caramba essa oportunidade. Um grande desafio para todo mundo falar rápido, 10 minutos ali, vamos testar o poder da coesão, né, da síntese. Objetividade, isso aí. Mas vai ser bem legal. Obrigado aí pelo convite aí da live e também para terça-feira vamos contribuindo com a agilidade no Brasil, hein? Sem dúvida, tem muito a contribuir. Então, aí, para o pessoal, o festival vai ter dois momentos ali ao longo do dia, né? Vão ter palestras e debates. Então, todos os palestrantes vão fazer uma palestra curta e depois eles vão para o debate, que aí é mais ou menos nessa linha aqui, só que com 4. Então, vai ser uma dinâmica um pouco mais interativa, tá? Bom, eu acho que vai ter muita coisa ali. Dê uma olhada na programação. Fusca, brigadão aí pelo papo hoje, foi excelente. Valeu. Vamos marcar outro em breve. E bora. Semana que vem, vamos falar de XP aí. No festival, tá? Fechou. Valeu. Pessoal, valeu, até mais. Valeu, tchau. E quero deixar aqui o recado da próxima live. Tem mais live hoje, várias, aliás. A próxima live vai ser com o Fábio Cruz e ao meio-dia, então daqui 10 minutos eu vou encerrar essa daqui, daqui a pouco eu volto com o Fábio Cruz. Vou até ler, porque o título da live dele é gigante, ó. Day After. Você e sua empresa estão preparados para o dia que a quarentena terminar? O que muda na estratégia, nas priorizações e no foco? Esse é o tema que eu vou falar com o Fábio daqui a pouco. Então, quem tiver interesse nesse assunto, volta, fique atento aí. Tem 10 minutos para olhar stories e aí a gente volta a falar. Tá bom, pessoal? Tchau. Valeu, até mais.